Hoje, nesse vídeo sensacional, esplêndido, magnífico, inenarrável, vamos falar sobre centro de massa. Mas, poxa, sobretudo preciso de sua participação. Meu nome é Carlos e eu preciso que você também deixe seu like, se inscreva no canal, isso dá uma ajuda muito boa, muito fenomenal para todos nós. Mas hoje vamos terminar a mecânica e começarmos termologia, ou seja, o estudo do calor, das trocas de calor e também temperatura, mas isso fica para o próximo vídeo, porque antes precisamos falar de centro de massa, ou seja, você me pergunta, o que é um centro de massa? Bom, essa resposta você vai ter logo depois de me apresentar, porque hoje eu estou aqui para te ajudar em física, especificamente nessa parte de centro de massa, mecânicazinha, uma coisa que é muito importante, é um assunto muito complementar, que muitas vezes ele não é cobrado, é mais aquela parte de dinâmica, energia, aquela parte de mecânica mesmo, movimento circular, sabe? Essa parte é um pouco mais complementar, porque a gente vai falar também de conservação do momento angular e assim por diante. E é claro, conservação do momento linear, mas é importante que a gente saiba, né? Ter esse conhecimento é fundamental para que a gente possa fazer uma prova. Quem sabe eles não possam cobrar. Você é o escolhido para que caia esse assunto. Bom, então eu quero que você não tenha nenhum desespero quando que ele caia. Beleza? Então, vamos começar esse vídeo, conto com a tua participação e vamos nessa, porque hoje a sua presença é um prazer fenomenal para mim. Vamos lá. Bom, o centro de massa, ele depende da disposição de como a massa daquele corpo está presente, beleza? E é como se, nesse ponto, que a gente dá uma coordenada para esse centro de massa, toda aquela massa do corpo estivesse concentrada naquele local, beleza? Bem, aí você me pergunta, como que a gente pode representar esse centro de massa, por exemplo, graficamente? Bom, é interessante, antes de dizermos essa representação, que o vetor posição desse centro de massa pode também ser achado a partir de uma média ponderada. Mas aí você me pergunta novamente, poxa, o que é uma média ponderada? É importante também dizermos que o peso de cada uma das medidas precisa ser contabilizado. Por exemplo, observe aqui como o vetor de posição do centro de massa pode ser calculado. Veja que existe uma média ponderada, tá? O vetor de posição do centro de massa corresponde à multiplicação das massas vezes o vetor 1, vetor 2, vetor 3 e assim vetor n, que indica a posição do centro de massa em cada uma dessas coordenadas que a gente pode utilizar. Beleza? Então, veja que existem multiplicações sucessivas de massas. Bom, você me pergunta, se eu falei de média ponderada, essas massas funcionam com pesos, né? E a gente precisa dividir tudo pela soma dessas massas, ou seja, massa 1 mais massa 2 até a enésima massa, ou seja, a massa n, porque aqui enésima significa que é um número incontável, né? Quantas massas você precisar, quantas massas estiverem sendo contabilizadas no seu cálculo. Mas bem, se você for observar em um gráfico x, y, ou seja, na coordenada cartesiana, nos pontos cartesianos, você vai ver essa disposição, por exemplo, em que eu coloquei 3 pontos, P1, P2 e P3. E a partir desses pontos eu pude achar a coordenada do centro de massa. E veja como é simples. Ponto 1 tem a coordenada x1, logo aqui abaixo, e y1 mais à esquerda. Já P2 tem a sua respectiva coordenada x2, y2 e também P3 tem x3, y3. Beleza? Massa. E logo aqui a gente pode encontrar nossa coordenada do centro de massa. Aí você me pergunta novamente, como é que eu posso achar isso? Média ponderada. Novamente o mesmo cálculo, tá? Ou seja, a gente multiplica, por exemplo, se quisermos saber a coordenada, a configuração x desse centro de massa, multiplicamos cada uma dessas massas vezes x, vezes x2, vezes x3 e assim por diante, como você pode perceber, ó, até chegar à multiplicação do x enésimo vezes a massa enésima, tá? Está sendo contabilizada. E mesma coisa, o processo se repete, tudo dividindo pela soma dessas massas, desde a 1 até a enésima, tá? E mesma coisa, perceba que é bem repetitivo, tá? Ou seja, o y do centro de massa é da mesma forma que o x do centro de massa. Qual que é a diferença? Eu estou trocando x1, x2, x3 por y1, y2 e y3. Mas o cálculo em si é o mesmo, já que a gente multiplica também pelas suas respectivas massas e divide pelo somatório total dessas massas, beleza? Então preste atenção nos pesos, né, da média ponderada, porque é importante considerar essas frequências no nosso cálculo, bom? Beleza. Só que esse centro de massa também pode estar em movimento. E quando ele está em movimento, naturalmente ele possui uma certa quantidade de movimento. Mas, poxa, é bem tranquilo também, porque essa velocidade do centro de massa é calculada da mesma forma.
através de média ponderada, como você pode perceber aqui. Massa 1 vezes o vetor velocidade 1 mais massa enésima vezes o vetor velocidade enésimo, dividido novamente pelo somatório dessas massas até a sua enésima, até onde você quiser de massa, beleza? E por ter massa e velocidade, ele possui quantidade de movimento. Agora preste muita atenção nessa relação aqui, ó. Quantidade de movimento de um centro de massa, ela corresponde à quantidade de movimento do sistema, beleza? Então, capta as informações, o quadro é seu, porque ainda tem um pouco mais. Temos que falar de um corpo rígido e também do momento angular, daqueles corpos que tendem a conservar, beleza? Então, preste atenção bastante, porque o quadro é seu e vamos até outro. Agora vamos falar um pouco mais, nos aprofundarmos sobre a aceleração de um centro de massa. Porque, veja bem, forças externas podem estar atuantes sobre esse centro de massa. E considere essa observação que eu acabei de falar para você, ó. Eu acabei de escrever, inclusive. E aqui veja, ó, o corpo se comporta como se todas as forças externas fossem aplicadas nele. Veja que o centro de massa vai ser como se fosse aquele local onde todas essas forças externas vão estar sendo aplicadas nele, beleza? Preste atenção nisso, não se esqueça dessa parte, por gentileza. E agora, por exemplo, se está sendo aplicada uma certa quantidade de forças nele, naturalmente existia uma aceleração. E podemos calcular essa aceleração a partir de um desmembramento da força resultante de Newton. Bom, eu escrevi aqui essa aceleração de uma maneira um pouco diferente. Eu coloquei como sendo a aceleração do centro de massa sendo igual ao somatório das forças externas dividido pela massa. Poxa, que coisa diferente, né? Tá um pouco não parecido com a segunda lei de Newton. Mas bem, vou te fazer relembrar que justamente se eu fizer meios pelos extremos aqui, ou seja, a aceleração do centro de massa vezes a massa, vai acontecer o quê? É igual ao somatório das forças externas, ou seja, nada mais nada menos que força resultante é igual a massa vezes a aceleração daquele sistema. Mas bem, pense comigo. Pode acontecer que esse centro de massa possa não ter essas forças externas atuantes sobre ele. E dessa forma, podemos considerar uma velocidade desse centro de massa como sendo constante. Por isso é importante essa representação do vetor nulo aqui com relação ao somatório do vetor das forças externas, né, igual ao vetor nulo. Ou seja, isso proporciona uma velocidade do centro de massa como sendo constante. Então obedece à primeira lei de Newton, lei da inércia, ou seja, quando as resultantes são nulas, aquele corpo tende a permanecer em equilíbrio, beleza? Fechou, não foi? E agora para a segunda parte, como vocês podem ver aqui, ó, um choque de duas partículas de mesma massa. Por exemplo, a partícula 1 e a partícula 2. Elas vão descrevendo as suas trajetórias até que em um certo momento elas se chocam. Poxa, aí você pergunta, como que o centro de massa vai seguir nessa trajetória, nesses deslocamentos ao longo do tempo? Bom, o centro de massa é representado por essas bolinhas mais escuras. E percebam que eles estão a uma distância. É claro que no quadro fica um pouco mais difícil de desenhar, mas eles precisam estar justamente nessas trajetórias aqui, ó, bem com relação àquela média ponderada, baseada naquela média ponderada. Ou seja, eles precisam estar bem no meiozinho entre 1 e 2, entre 1 e 2, entre 1 e 2 e assim por diante, ó, entre cada um desses momentos, tipo momento 1, momento 2, momento 3. Perceba que esse centro de massa ele deve estar um próximo do outro, seguindo justamente essa equidistância, tá? Equidistância com relação a 1 e a 2, beleza? Então, perceba, note que o centro de massa vai concentrar toda aquela matéria em um só ponto, beleza? E ali, neste ponto, vai estar atuando todas as forças externas, beleza? Preste atenção, eu, se fosse você, anotaria essa parte aqui que eu escrevi, que o corpo se comporta como se todas as forças externas fossem aplicadas nele, no caso no centro de massa. Mas agora eu fiz um último desenho. E esse desenho aqui, ó, mais abaixo, ele representa um corpo rígido. Mas o que é um corpo rígido? É um sistema de partículas em que esse corpo rígido é justamente um sistema em que tais partículas estão intimamente interligadas. Ou seja, tá uma juntinha da outra, uma coladinha com a outra, pô. Preste atenção nisso, nessa coisa, pega essa informação que é importantíssima. E, por exemplo, se eu pegar um machado, como eu representei aqui, e jogar ele obliquamente, fazendo esse arco de parábola, descrevendo também um certo intervalo de tempo, e nesse intervalo de tempo ele tem um certo alcance necessário, bom, perceba que as rotações, né, vão ser baseadas nesse centro de massa. E o centro de massa é justamente muito mais próximo dessa parte metálica, né, parte metálica do machado, nessa partezinha de cima que serve para cortar a madeira.
Bom, então ele é necessariamente mais próximo e perceba aqui, ó, a trajetória do centro de massa vai obedecer essa constância aqui, que eu acabei de desenhar. E, poxa, tive dificuldade. Vou pegar um exemplo mais simples, o caso desse de cima. Obedeça às distâncias, equidistâncias com relação ao centro de massa, com relação a cada uma dessas partículas. Mas bem, ainda é interessante falarmos da energia mecânica de um centro de massa. E aí, tá preparado para o próximo quadro? Então é tudo seu e vamos aqui. Eu só vou apagar para que a gente possa desenvolver mais esse assunto. Agora observando um novo sistema em que a gente pode achar a energia cinética de um centro de massa. Mas bem, antes de tudo eu quero que você considere um sistema planetário, por exemplo, o sistema solar, em que você pode perceber que o Sol estará no centro dele e logo outros corpos estarão orbitando. Lembrando que eu coloquei uma circunferência aparentemente quase perfeita, tá? Porque a excentricidade é muito pequena, lembrando disso, tá? Inclusive a da Terra é pequeníssima, é quase uma circunferência, tá? Então, perceba que a massa total desse sistema corresponde ao somatório de cada uma dessas massas. E naturalmente, o centro de massa vai estar muito mais próximo do Sol, já que ele compensa uma quantidade imensa de matéria, beleza? Fechou essa parte, né? Então esses corpos vão estar rotacionando em torno do Sol de maneira tranquila e feliz. Porém, esse sistema, esse conjunto aqui, estará se movimentando a uma certa velocidade do centro de massa com relação a um outro conjunto de estrelas. Bom, e adotemos um referencial chamado de S, tá? Quero que você veja esse referencial. Se imagine observando esse sistema, entendeu? Então perceba esse referencial S. Agora eu quero que você anote algumas observações que eu trouxe aqui. Que cada uma dessas partículas aqui que está se movimentando em torno do Sol, partícula, lembrando que é um termo um pouco mais genérico, tá, da física, que a gente coloca aqui partículas, mas a gente sabe que são planetas nesse caso, tá? Então é só para representar uma coisa mais bonitinha, um pouco mais aperfeiçoada. A gente coloca aqui, ó, cada uma das partículas ela está se deslocando com a velocidade u1 com relação ao centro de massa, já que a gente sabe que eles estão orbitando, tá? E esse mesmo centro de massa que eu desenhei aqui como se fosse um certo pequeno conjunto em que está concentrada ali toda a massa, tá? Daquele conjunto, daquele sistema, ele está se deslocando com uma certa velocidade v1, beleza? E outra coisa, preste muita atenção, não se esqueça de considerar que o sistema está se deslocando com relação ao conjunto de estrelas, tá? Ele não está estático, ele está se movimentando com relação a esses referenciais, ou seja, temos uma velocidade do centro de massa, ele não está estático. Bom, então podemos utilizar inclusive uma composição dessas velocidades, tá? Preste atenção nessa composição das velocidades que eu fiz aqui. Ou seja, se a gente quiser a energia cinética do sistema, você sabe que ela pode ser calculada como sendo a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Isso segundo a física clássica. Mas se a gente pegar a composição dessas velocidades, ou seja, dar uma adaptada nelas, eu vou perceber que o 1 é igual a V1 menos o V grandão, que a gente está saindo denominando aqui, né? O 1, perceba que é justamente essa velocidade que cada uma dessa partícula se desloca com relação ao centro de massa. Também estamos considerando a velocidade do próprio centro de massa, que está se deslocando, lembrando que ele não está estático. E dessa forma, esse U1 pode ser com relação a essa subtração de V1 menos Vzão. Bom, e se você sabe se podemos conjugar tudo isso aqui com relação a essa composição das velocidades, ou seja, analisar vetorialmente cada um desses vetores, desse sistema aqui presente, eu posso dizer que a energia total vai ser justamente essa E' que está baseada nessa velocidade aqui, ó, mais especial, ou seja, a velocidade na composição delas, mais uma energia cinética, que seria m Vzão vetorial ao quadrado dividido por 2. E aqui você acha justamente a energia cinética do centro de massa, uma energia baseada no movimento, na movimentação. Lembrando que não está estático, tá? Está se movimentando com relação ao conjunto de estrelas e eu estou olhando ó, com relação ao referencial S. Fechou? Então, ó, essa parte é um pouco mais complicada, um pouco mais difícil, muito complexo de cair, tá? É bem difícil mesmo de cair, mas é claro, você é meu aluno e você precisa saber de tudo. Você precisa saber de tudo, ter tudo isso em mente, está tudo perfeito na sua cabecinha. Mas agora só falta mais uma parte, que é a conservação do momento angular. E eu vou dizer também o que é o momento angular, o momento de inércia e assim por diante. Então o quadro é seu e vamos até um próximo quadro. Vamos nessa. Eita. Chegamos, viu? E agora vamos falar do momento angular, ou seja, vamos falar da conservação
desse momento angular. Mas bem, eu quero lembrar uma coisa da primeira lei de Newton, ou seja, que ela fala que os corpos tendem a permanecer em equilíbrio, e eles estarem em equilíbrio andando em MRU, ou seja, movimento retilíneo uniforme. Ou seja, quando as forças resultantes nele é nula, ou seja, vai estar em equilíbrio. Mas bem, da mesma forma que isso acontece em MRU, um corpo que está rotacionando em torno de um eixo, ele tende a estar rotacionando, a continuar essa rotação em torno desse mesmo eixo. E a partir disso que chegamos ao conceito do momento de inércia, como você pode ver aí. E a inércia rotacional de um corpo em torno de determinado eixo é dito como um momento de inércia, justamente o que eu acabei de dizer para você. Mas bem, antes de tudo eu quero que você imagine um certo corpo que está descrevendo uma trajetória circular. Ele que está a uma velocidade angular, lembrando que velocidade angular é o quanto do ângulo vai ser varrido em determinado intervalo de tempo, ou seja, ele está com também uma certa massa e também está a uma certa distância ao centro dessa trajetória, também conhecido como raio. Bom, o momento angular ele se diz respeito ao produto entre a massa vezes o raio, vezes também a velocidade que esse corpo está indo. Nesse caso, considere a velocidade escalar, tá? Mas você também pode fazer em função da velocidade angular, não tem problema algum. Se você quiser reescrever a velocidade angular como sendo justamente a relação entre a velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes o raio, beleza? E se você fizer toda essa substituição, tu encontrarás isso daqui, ó. O momento angular, vetorial é claro, é a massa vezes o raio ao quadrado vezes a velocidade angular. Aí bem, você pode também fazer uma correspondência com o momento linear. Você se lembra que o momento linear é massa vezes a velocidade. Bom, e a nossa velocidade que consideramos no momento linear, ele corresponde justamente a essa velocidade angular de giro dessa partícula que estamos vendo agora. E o momento de inércia diz respeito justamente ao restante da equação, ou seja, a massa vezes o raio ao quadrado, que vai dizer respeito a esse momento de inércia. Mas bem, se você for observar um pequeno brinquedo que, ao girarmos, tem a tendência de rotacionar, e ligado nesses eixos existem duas massas iguais, por exemplo, como você pode ver aqui. Duas massas iguais e duas massas iguais também separadas. Você me pergunta, em qual desses dois pontos que vai ter uma maior inércia de rotação? Bem, quando elas estão mais afastadas, eles vão ter uma maior inércia de rotação, ou seja, eles vão tender a girar. E quando eles estão menos afastados, ou também conhecidos mais próximos, eu diminuo a minha inércia de rotação, diminuo. Então perceba essa relação aí, que é muito interessante, é muito importante. Da mesma forma acontece com as bailarinas, né? Estão ligadas uma com a outra e vão girando, girando, girando. Ou seja, a força de atrito promove um torque ali presente, beleza? Então, veja se você tira seu print aí, não deixe de tirar seu print, é uma coisa tão linda esse quadro, fica tão belo, né? Você não pode perder essa imagem, né? Você não pode perder essas ondas eletromagnéticas que incidem nessa câmera e chegam ao seu olho, né? Então, bem, eu fico por aqui, agradeço pela sua participação, esse vídeo foi bem complementar sobre centro de massa. Se não entendeu, dá uma voltada no vídeo, que eu sei que ele é um pouco mais complexo, um pouco mais complicado, mas espero que você tenha entendido. Fiquem com Deus, até uma próxima, muito obrigado, porque hoje a gente termina mecânica e vamos para a termologia, com o estudo do calor e das transferências de energia. Então o quadro é seu, até uma próxima, fiquem com Deus, meu muito obrigado.